Dando graças a Deus por mais uma semana abençoada de estudos da palavra, nós nos reunimos aqui no canal Em Família nessa sexta-feira, 22 de dezembro, para juntos fazermos a nossa recapitulação da lição. Você é muito bem-vindo e nós começamos agora a revisão do que nós estudamos durante a semana. A lição 12 trouxe o título Esther e Mordecai. Nela, nós podemos acompanhar a história desses personagens e do povo judeu recebendo o livramento de Deus na Pérsia. O verso para memorizar desta semana estava na passagem bíblica de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Nós lemos juntos. Diz assim: Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Lembrando que, para a compreensão desse tema, foi importantíssimo ao longo da semana nós estudarmos, nós lermos com atenção o livro de Esther. Nós já vamos começar a nossa recapitulação, mas antes vamos pedir a presença de Deus em oração. Pai, o Senhor ora para a gente? Oremos. Muitíssimo obrigado, querido Deus, por esse estudo maravilhoso que tivemos. E hoje, sexta-feira, vamos recapitular esses estudos, esses ensinamentos. Que o Espírito nos conduza de maneira profunda nesse estudo e que possamos viver segundo o teu querer e a tua vontade. É o nosso pedido e oração em nome de Jesus. Amém. Antes de seguir para a nossa recapitulação, nós gostaríamos de lembrá-lo que nós estamos chegando ao final do estudo deste trimestre. Na próxima semana nós entramos na lição 13. E no novo trimestre nós teremos uma nova lição com um novo tema para nós estudarmos. A lição vai tratar sobre o livro dos Salmos. Nós estamos animados para tê-los aqui conosco estudando este tema também. Faça planos de adquirir o guia para acompanhar os estudos e de estar conosco no estudo diário aqui no canal. Um outro lembrete que nós gostaríamos de fazer é que, infelizmente, esse trimestre nós ainda não atingimos a meta de inscritos para o canal. Mas nós temos certeza que, com a ajuda de Deus e com a sua participação, nós podemos conseguir. Então, se inscreva no nosso canal, verifique se você está inscrito, também compartilhe esses vídeos e ative os sininhos, que é importante, porque toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. Essa semana, na lição da Escola Sabatina, nós estudamos a história de Esther e Mordecai. Aqui no sábado, a lição deu uma pequena introdução sobre essa história e o livro de Esther. Foi sugerido para nós a leitura desse livro, que foi muito importante para a compreensão e para tirar lições importantes para nós. A lição disse que Esther e o seu primo Mordecai viviam em Suzã, que era a capital do Império Persa, o império que dominava o mundo naquela época. E a história se passa nesse contexto, lembrando que Esther ela era órfã de pai e mãe, e Mordecai, seu primo, a adotou como filha. E por alguma razão, assim como outros judeus, no final do cativeiro eles não voltaram para Judá. Eles se estabeleceram ali na cidade de Suzã. E é nesse contexto que Esther e Mordecai são apresentados na história. Passado algum tempo, Assuero era o rei persa e você, assim como nós que lemos a história, o livro de Esther, vimos que a rainha Vasti é destituída da função e Esther foi escolhida por providência divina a rainha em lugar de Vasti. E é dentro desse contexto que Esther e o seu pai de criação, Mordecai, vão participar da missão transcultural em terras pagãs. Esse foi um ponto-chave do nosso estudo dessa semana. Nós vimos que Deus usa as pessoas, onde quer que elas estejam, para serem suas testemunhas. Muitas vezes nós somos chamados a ir a algum lugar como missionários, mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, nós somos chamados a participar da missão onde nós estamos, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa convivência com as outras pessoas. A lição completa, assim, dizendo que, de modo singular, essa história que nós estudamos mostra como o povo de Deus, mesmo em cenários estrangeiros,
pode testemunhar da verdade. No estudo do domingo, nós fomos levados à reflexão sobre como seria difícil ser um povo exilado em uma cultura, em um país totalmente diferente do seu. Aqui o contexto histórico nos mostrou que o povo de Israel estava exilado e eles deviam ter sofrido muitos desafios. A lição nos levou a meditar que um desses desafios era o espiritual. Como seria difícil para eles exercer a fé que eles tinham, as crenças e adorar o Deus verdadeiro numa cultura tão diferente da deles. O exílio de Israel em Babilônia, com certeza foi uma experiência difícil para Israel. Mas nesse contexto de adoração e de fidelidade, nós vimos que Israel, antes do exílio, vivia em sua própria pátria, tinha suas próprias leis, e mesmo assim eles não conseguiram ser fiéis a Deus. Então, a fidelidade a Deus é muito mais do que estar em um local, em um ambiente favorável. Isso mesmo. O nosso estudo deste domingo nos levou a compreender que, independente do cenário que nós vivamos, se as leis da terra são favoráveis ou não, a decisão de servir, de ser fiel a Deus, deve partir do interior, de um coração determinado a ser fiel. Assim que nós entendemos no nosso estudo que essa decisão deve nos levar à fidelidade e à obediência a Deus, independente das situações. E a lição nos trouxe, na pergunta número 1, relatos bíblicos da história de Daniel e os seus companheiros na corte babilônica. Nós vimos que a saga deles ali, eles vão enfrentar muitas dificuldades, mas por estar em comunhão com Deus, eles puderam ser fiéis ao Senhor. Decidiram em seu coração, tanto na questão da alimentação, da adoração, ser fiéis a Deus. Então, Deus honrou a fidelidade deles e eles puderam testemunhar do Deus que eles serviam. E a lição finalizou nos trazendo uma aplicação para a nossa vida nos dias de hoje, né? Assim como Daniel e aqueles seus amigos, nós hoje também estamos inseridos em uma cultura muito diferente, muito difícil para nós, muitas vezes. Então, nós temos que ser fiéis a Deus também, mesmo em situações adversas. Como nós vimos aí, essa decisão é pessoal e tem que partir do coração. Porque assim, independente das circunstâncias, nós vamos permanecer fiéis a Deus. Na lição desta segunda-feira, nós abrimos o estudo entendendo algumas informações importantes a respeito da história de Mordecai e de Esther. Nós vimos que quando caiu o Império Babilônio e a Medo-Pérsia assumiu, o rei que governava era Assuero, ele governava na cidade de Suzã. E Mordecai e Esther, junto com alguns judeus, não voltaram do cativeiro, do exílio. Eles permaneceram ali, já estavam imersos na cultura estrangeira, já estavam adaptados ali e permaneceram vivendo ali mesmo. Nós também vimos que no capítulo 1, a rainha Vasti foi destituída do cargo. Ela desagradou o rei Assuero e, aconselhado pelos seus sábios ali, ele decidiu fazer uma seletiva para escolher a nova rainha do reino. Nós vimos também que Mordecai possivelmente fosse um oficial do Palácio Real. Então, essa posição ali, ele desempenhava, e ele, além de ser primo, também era o pai adotivo de Esther. E é dentro desse contexto que eles vão aparecer na história. Eles vão ser provados, eles vão ser fiéis a Deus, Mordecai vai ser fiel a Deus, a Esther está relacionada, como já foi dito, entre as princesas, as moças que seriam escolhidas para substituir a rainha que foi destituída, e ali eles vão, então, exercer a fé deles, eles vão poder, em algum momento, no primeiro momento, a Esther é orientada a não revelar a sua identidade, a sua etnia, na realidade, isso não tem nada a ver com viver princípios, tá? Mas, em um segundo momento, ela revela
e eles vão ser usados por Deus para testemunhar do Deus maravilhoso que eles serviam. A lição nos levou também à compreensão sobre esse pedido de Mordecai a Esté de não revelar sua nacionalidade. Embora o texto não revele claramente, mas a lição nos deu alguma compreensão, que por eles serem estrangeiros naquela terra, eles poderiam ter sofrido hostilidades, eles estavam em uma cultura diferente, religião diferente, isso poderia, ao primeiro momento, dificultar muito a vida deles. E assim, a lição dessa segunda-feira nos fez refletir sobre a nossa situação, sobre a nossa condição de cristãos em um mundo que majoritariamente não segue os princípios divinos. A respeito da história de Mordecai e Esté, nós vimos aí que eles poderiam sofrer hostilidades, que poderiam trazer problemas para eles, revelar a nacionalidade, a sua etnia. No caso da nossa situação, da nossa realidade, a reflexão da lição diz assim: às vezes seria melhor manifestar a nossa fé pelo exemplo cristão até que surja uma oportunidade de apresentar um testemunho direto? E nós entendemos pelo aprofundamento aqui do tema que sim, nós não precisamos necessariamente sair por aí gritando, eu sou adventista, eu sou cristão, mas nós precisamos sim viver esses princípios. E no momento certo, nós vamos ser chamados a testemunhar do Evangelho. Muito bem, no estudo desta terça-feira, nós avançamos na história dos nossos personagens aí, Esther e Mordecai, e como eles foram usados para levar livramento ao povo de Deus. A lição começou dizendo que vivendo em terra estrangeira, naquela situação ali, cedo ou tarde, sendo fiéis a Deus, eles poderiam enfrentar problemas. E foi isso que aconteceu. Nós vimos, através do relato, que foi lançado um decreto que ordenava a adoração, a veneração ali de Ramã, um alto poço, né, uma pessoa muito importante ali no governo do imperador Assuero. Exatamente, como nós vimos, houve esse decreto e Mordecai decidiu não se prostrar diante de Haamã. E nós vemos que isso trouxe muitos problemas para ele. Por ele ser um judeu fiel, ele decidiu não passar por cima de seus princípios e nem adorar outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro. E na nossa caminhada com Cristo, em cumprimento à missão, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que testemunhar, nossa fé será aprovada. E agora Mordecai estava sendo provado em sua fé, e ele teve a oportunidade de ser fiel a Deus. E com essa fidelidade, com esse ato de não submeter as orientações para se prostrar diante de um ser mortal igual a ele pôde testemunhar do Deus que ele servia. Isso é um bom exemplo para nós hoje. O estudo nos levou para a conclusão falando exatamente sobre o testemunho, que era o ponto-chave do estudo deste dia. A lição vai fazer até uma citação de Ellen White sobre Daniel e seus companheiros, que nós já estudamos essa semana também. De Daniel e seus companheiros, brilhou uma forte luz em meio à escuridão moral das cortes reais da Babilônia. Então aqui foi o destaque do testemunho de Daniel nas cortes da Babilônia, que eles foram uma luz em meio à escuridão. E aqui a lição destaca também o testemunho do povo judeu. Amã percebeu, ao descrever o povo judeu, que aquele povo era um povo diferente, com leis diferentes, costumes diferentes. E ele pôde perceber esse testemunho do Deus verdadeiro. No estudo dessa quarta, nós tivemos a oportunidade de ver a fidelidade de Mordecai vai levá-lo a enfrentar as dificuldades. O inimigo não deixou barato, veio o decreto de morte e ao povo judeu e atingir a todos. E Mordecai vai então apelar para Esté, que era a rainha, para que ela pudesse, junto com ele, interceder em favor de seu povo. É uma situação difícil, é uma situação que carecia de uma ação, e embora correndo o risco de morte, Esté vai atender o chamado do seu povo, vai ter sua fé despertada
e vai ser um instrumento na mão de Deus para ajudar num momento tão difícil de provação. E é nesse ponto que o estudo de quarta-feira nos trouxe a nossa primeira aplicação. A lição disse que Mordecai, com sua fé, procurou despertar a fé de Ester. Né? E essa aplicação que a lição traz chega para nós através do versículo 14 do capítulo 4 de Ester. E no finalzinho ele diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então ali Mordecai vai apelar para que Ester tome posição, se coloque nas mãos de Deus e possa ser um instrumento de salvação para o povo judeu. E Esther decidiu testemunhar naquele momento, né? Tinha chegado o momento dela e ela colocou no seu coração, tomou essa decisão, que não era uma decisão fácil, como nós vimos, que envolvia a sua vida, mas ela decidiu, naquele momento, essa missão para ela. E a lição ela vai dizer que até então ela não tinha ainda revelado a sua nacionalidade, a sua origem, ela teve que revelar, e isso foi um risco de vida para ela, mas mesmo assim ela continuou firme. A lição continuou dizendo que ela também tinha consciência de que ela não conseguiria ter sucesso sozinha. Ela precisava da ajuda de Deus. E de acordo com o relato bíblico que nós lemos, ela pediu ao povo que orasse, que jejuasse por ela, com ela, durante alguns dias, porque ela sabia que essa missão ela precisava da ajuda de Deus. Assim conosco não é diferente. Nós também precisamos de Deus diante dos desafios, diante de nossa fé ser provada, nós precisamos da ajuda dele. No estudo dessa quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de ver que o livro de Ester, embora não contenha o nome de Deus, a presença de Deus estava ali com Ester e o seu povo. Isso foi percebido pelos judeus de maneira bem presente, bem contundente, e as ações que aconteceram só aconteceram porque Deus estava com eles. E nós também somos convidados a perceber a presença de Deus, que muitas vezes não acontece de maneira sobrenatural, em grandes coisas, como aconteceu, por exemplo, na abertura do Mar Vermelho no Êxodo. A lição nos trouxe a compreensão de que as ações de Deus muitas vezes acontecem de maneiras naturais, de maneira normal no nosso dia a dia. E é importante nós estarmos conectados com Deus para percebermos essas ações. E foi assim que aconteceu com o povo judeu. Nós avançamos também acompanhando a história de Ester, Mordecai e o povo judeu ali na Pérsia. E nós vimos que após o decreto que ameaçava a vida do povo judeu, Ester conseguiu favor diante do rei e foi decretada uma nova lei, que os judeus poderiam se defender, e ali os judeus tiveram o livramento deles. E a partir de então, eles comemoram o dia do Purim, né, uma celebração judaica em que eles reconhecem livramento nesse episódio. A lição apontou para a gente que o milagre está escondido, disfarçados em eventos aparentemente naturais. E esse milagre não foi percebido apenas pelo povo judeu. A história vai contar que o povo persa também percebeu a ação divina nesse milagre. E qual foi o resultado disso? Muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus. A lição pontua que esse é um grande exemplo de como o Senhor trabalhou para levar pessoas perdidas a conhecê-lo. Um outro ponto que foi destacado aqui, que merece ser reprisado, é que essa festa, o Purim, ele é celebrado pelo povo judeu em reconhecimento às ações de Deus na vida deles, em favor deles. Então, eu, você, todos nós precisamos celebrar os grandes livramentos, as grandes providências que Deus tem operado na nossa vida. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.